Agora nós vamos fazer as orelhinhas. Bom, gente, então as orelhinhas é com preto e com a cor laranja. Primeiro nós vamos fazer a pontinha da orelha da nossa raposinha, tá? Então nós vamos fazer ali um anel mágico de 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar aqui então o nosso trabalho. E agora nós vamos fazer 2 carreiras de 1 ponto para cada ponto de base. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos. Então, a gente vai continuando aqui. Aqui não tem segredo, tá, meninas? Aqui nós vamos fazer juntas, que é bem rapidinho de fazer. Agora, nós vamos fechar aqui. Vamos fazer uma outra carreira de 1 ponto para cada ponto de base. Eu sei que em preto a gente não dá pra ver bem, mas aqui, gente, é assim que nós vamos fazer, tá? Então, aqui não tem segredo. Vamos fazer aqui o último pontinho. Agora, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, aqui, gente, vai ser 12 pontos no total, ok? Porque a gente vai duplicar, né? Nós tínhamos 6 pontos de 1 ponto para cada ponto de base dentro do anel. Fizemos as 2 carreirinhas de 1 ponto para cada ponto de base, são 6 pontos. Depois, fazendo os aumentos, eles multiplicam, ok? Então, vamos lá. Continuando, então, com os nossos aumentos. Bom, agora, aqui que nós terminamos o nosso trabalhozinho, não vamos fechar a nossa carreira, nós vamos cortar aqui o fio e vamos mudar a cor. Daqui vocês já sabem fazer também. Se é a primeira vez aí que vocês estão olhando o meu canal, aqui não tem segredo, nos outros vídeos eu já expliquei como se faz. Bom, aqui no primeiro pontinho de base, bem aqui, ó, onde nós começamos, nós vamos fechar o nosso trabalho. Puxa bem o pretinho aqui do lado. E agora, nós vamos fazer uma correntinha. No mesmo ponto de base aqui, nós vamos fazer um ponto. E aqui, gente, não tem segredo. Nós vamos continuar, então, fazendo aqui do 5 ao 7. Então, são 3 carreiras de 1 ponto para cada ponto de base. Aqui não tem segredo, pessoal. Aqui, olha, é um pontinho para cada pontinho de base mesmo. E vocês vão fazer isso por 3 vezes. Eu vou fazer o meu aqui, vou terminar e já volto com vocês, então. Vocês fazem aí, eu faço aqui e nós já voltamos. Vamos lá, então? Bom, meninas, nós fizemos, então, aqui as nossas 3 carreirinhas de 1 ponto para cada ponto de base. Vamos fechar o nosso trabalho, subir aqui uma correntinha e vamos fazer agora, então, 3 pontos e um aumento. Isso é até o final do trabalho, tá? Ai, Pri, mas você tá pulando aí. Não, não tô pulando não, tá, gente? Aqui é assim mesmo, são 3 pontos e um aumento, ok? Vocês vão ver que ele vai dar certinho lá no final. 3, um aumento.
Agora, mais 3 pontinhos de um ponto para cada ponto de base e um aumento. Agora, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento, mas nós vamos fazer dividido. Vamos fazer 2 pontos aqui e um aumento. Agora, nós seguimos com 4 pontos, 2, 3 e 4 e um aumento. Mais uma vez, um ponto, 2, 3, 4 e um aumento. Sobrou 2 pontinhos aqui de base, nós fazemos então um ponto para cada ponto de base nesses que sobraram e ficaram certinho aqui na divisão que nós fizemos no comecinho. Fecha o trabalho, sobe uma correntinha. Agora, nós vamos seguir com 5 pontos, não tem a necessidade de fazer a divisão. Fizemos 4, 5, e no sexto ponto de base, nós fazemos um aumento. Então, agora, nós vamos seguir com 5 pontos em um aumento. Então, 2, 3, 4 e 5. No sexto ponto de base, um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e 5. E um aumento no sexto ponto de base. Fecha o trabalho de vocês no primeiro pontinho de base, sobe uma correntinha. Mais uma vez. Agora, nós vamos fazer 3 pontos aqui. Nós vamos dividir os 6 pontos em um aumento, então, nós vamos fazer um aumento no quarto ponto aqui. E agora, nós vamos continuar com 6 pontos e um aumento. Então, 3, já fiz 3, 4, 5 e 6 e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos e um aumento. Sobrou, então, 3 pontinhos de base aqui. Nós vamos fazer, então, um ponto para cada ponto de base que sobrou aqui no final. Vamos fechar o nosso trabalho, subir uma correntinha, e agora nós vamos fazer da carreira número 12 até a carreira 17, um ponto para cada ponto de base, que dá no total aqui 30 pontos, ok? Então, nós vamos fazer então aí um ponto para cada ponto de base. Vamos fazer todas essas carreirinhas que estão pedindo aqui. Deixem um fio aí um pouco longo quando vocês terminarem as carreiras de vocês, porque aí nós vamos costurar na cabeça da nossa raposinha. Bom, algumas pessoas me pedem, pessoal, para mostrar para vocês como é que eu posiciono, né, o marcador. O marcador, gente, ele não tem segredo algum. Olha, eu tô continuando a fazer aqui a minha correntinha para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou terminar a minha primeira carreira, a minha primeira voltinha de um ponto para cada ponto de base. Aqui eu não faço aumentos e não faço diminuições, ok? E olha só. Fiz aqui um ponto, fechei, e agora com o meu marcador, ok? E aqui, olha, eu vou fazer aqui 3 pontinhos iniciais, né, da próxima carreira que eu tenho que fazer. E aqui, olha, vou fazer então
vou colocar então o meu marcador. Ele vai marcar aqui para vocês do primeiro até o último, ok? Então, daqui vocês podem começar a contar. E não lembro quantas carreirinhas eu fiz, é só vocês olharem aqui no marcador, que na onde ele está marcando, ok? É a carreira inicial, então daqui vocês podem contar quantas carreiras vocês fizeram. E aqui, gente, não tem segredo. Vocês podem continuar a fazer, então, um ponto para cada ponto de base, sem haver o problema de lembrar aí quantas carreirinhas vocês fez, ou de se perder aqui na contagem das carreiras. Ah, Pri, mas aí eu não tenho condições, aí eu não encontro, na minha cidade não tem, sabe? Eu não encontro na internet, ou eu não tenho a possibilidade de encontrar na internet. Gente, eu entendo todas vocês, porque eu também no comecinho não poderia comprar na internet. Então eu usava essas... gente, eu não sei como é que se chama aí no Brasil, eu não me lembro mais. É tantos anos fora do Brasil, gente, que eu já não lembro mais como se chamam algumas coisas. Então acho que esse se chama um alfinete, eu não sei bem como se chama. Se vocês que souberem o nome aí, escreve para mim aí aqui embaixo para mim, que eu vou ficar super feliz de lembrar então como é o nome. Eu acho que se chama alfinete, eu não me lembro. Então a gente marca da mesma forma, olha, que nós marcamos aqui. Eu peguei um maiorzinho, tá, gente, pra mostrar pra vocês, pra ficar mais visível aqui no vídeo, mas vocês podem usar também um pequenininho, tá? Então, eu usava esses aqui, gente, pra mim era uma ajuda de grande tamanho. Bom, então aqui eu posiciono o meu marcador e daqui então eu vou seguindo. Então, vocês vão continuar, então, da carreira número 12 até a carreira 17, com um ponto para cada ponto de base. Então, aqui não tem segredo, ok? Então, nós nos encontramos daqui a pouco. Eu faço aqui, vocês fazem aí. Bom, meninas, então nós vamos fazer, então, o rabinho da nossa raposa. Eu já fiz ela porque com a receita que eu tinha feito, não estava saindo exatamente como eu queria. Então eu fiz algumas modificas para ela ficar igualzinho o rabinho, né? A cauda da raposa normal, ok? Então eu fiz aqui. Vocês vão começar então com um anel mágico de 6 pontos. Depois vocês vão fazer um aumento para cada ponto de base. E agora vocês vão fazer 2 voltas, né? 2 carreiras aí de um ponto para cada ponto de base. Agora vocês vão fazer aqui um ponto em um aumento. Isso por toda a voltinha aqui, por toda a carreirinha aqui até o final, fechando, lembrando sempre de fechar o trabalho de vocês e subir uma correntinha. Depois disso, vocês vão fazer 2 voltas com um ponto para cada ponto de base. Agora aqui vocês vão fazer exatamente 2 pontos em um aumento até o final do trabalho de vocês. Depois vocês vão fazer 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Logo depois vocês vão fazer 3 pontos em um aumento, isso por todo o giro até o final do trabalho. Fechando, lembrando sempre, gente, fecha o trabalhozinho de vocês no primeiro ponto aqui, ok? E aí sobe, né, uma correntinha. Depois que vocês fizerem, então, 3 pontos em um aumento, vocês vão fazer 2 carreiras, então, né, de um ponto para cada ponto de base. São 2 carreiras, ok? Depois vocês vão fazer, então, 4 pontos em um aumento, isso por toda a nossa carreirinha aqui, fechando o trabalho, subindo uma correntinha, vocês vão fazer, então, aqui agora, vocês vão fazer 3 carreiras de um ponto para cada ponto de base, ok?
Depois disso, vocês vão trocar a cor do fio para a cor laranja, ok? E aí vocês vão fazer então 5 pontos e um aumento, ok? Então, aqui vocês vão, depois que vocês terminarem, fazer isso por toda a carreira, fechando o trabalhozinho de vocês aqui, vocês vão fazer então 1, 2, 3, 4 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Aqui não tem segredo, ok? Depois disso, então, vocês vão fazer 5 pontos e uma diminuição, vão fazer até o final, ok? Fechando o trabalhozinho de vocês, subindo uma correntinha, faz 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Depois disso, vocês fecham o trabalho de vocês e sobe uma correntinha, fazendo então por toda a carreira 4 pontos e uma diminuição. Mais uma vez, depois disso, quando vocês terminarem, vai fechar o trabalhozinho de vocês lá no final, vai subir uma correntinha e vai fazer 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Fechando o trabalho de vocês mais uma vez, vocês agora vão fazer 3 pontos e uma diminuição. Depois disso, vocês fazem completo, tá bom, meninas? Tem que fazer por toda a carreirinha, lembrando sempre de fechar. Depois vocês vão fazer 1, 2, 3 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Fecha o trabalhozinho de vocês e na próxima carreira, então, vocês vão fazer 2 pontos e uma diminuição. Depois disso, vocês, na próxima carreira, vocês vão fazer 1 ponto e uma diminuição, terminando então com 3 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Então, aqui é necessário que vocês coloquem aí o algodão siliconado de vocês aqui, tá? Eu coloquei aqui somente esses marcadores para poder lembrar então onde estavam, né, as voltinhas certas. E aí agora vocês vão colocar aí então o algodão, né, siliconado, que é esse algodãozinho aqui, olha, para quem aí está vendo pela primeira vez o nosso canal. E vocês vão usar esse daqui então, tá? Ele é bem fofinho, tá? Ele é antialérgico, tem que ser o antialérgico, o antiácaro e o antimufa, ok? Porque normalmente esses trabalhos são feitos para crianças, né? Então é muito importante vocês usarem aí um material, né, de boa qualidade e também o enchimento, né, com que seja desse tipo, um algodão siliconado acrílico, ok? Ou acrílico, e que seja aí com essa prioridade aí de ter antialérgico, antimufa, antiácaro, ok? Então eu vou terminar esse daqui agora de encher e já trago para vocês então as perninhas e os bracinhos. Vamos lá então? Bom, meninas, então com o pezinho nós vamos fazer então com a cor preta, ok? E agora vocês vão fazer então um anel mágico dá 6 pontos, tá? Que ele está bem aqui. Vocês vão fazer um aumento para cada ponto de base. Depois vocês vão fazer na próxima carreira, né? Vocês terminam a carreira de vocês aí com um ponto para cada ponto de base. Depois aqui vocês vão fazer na próxima carreira um ponto e um aumento, termina, vocês fazem essa sequência de um ponto e um aumento até o final da carreira. Na próxima carreira vocês vão fazer 2 pontos e um aumento, vocês fazem essa sequência até o final. Então, vocês vão fazer aqui 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base, tá bom? Aí vocês vão fazer então 10 pontos, ok? Chegando aqui vocês vão fazer 10 pontos,
de um ponto para cada ponto de base. Chegando aqui, vocês vão fazer 2 diminuições, ok? Somente 2 diminuições. E aí vocês fazem, então, 10 pontos de um ponto para cada ponto de base até terminar aqui, ok? Na próxima carreira, vocês vão fazer um ponto para cada ponto de base, ok? E depois, na próxima carreira, vocês vão fazer, então, 9 pontos, ok? Vão fazer 2 diminuições e vão terminar, então, com 9 pontos, ok? Na próxima, vocês vão fazer um ponto para cada ponto de base na próxima carreira. E aí, depois, vocês vão fazer 8 pontos e 2 diminuições. E aí, vocês fazem, então, completam com 8 pontos, ok? Faz aí uma carreira, ok? De um ponto para cada ponto de base, ok? Aqui não tem como errar, tá bom, meninas? Vocês fazem aí um ponto para cada ponto de base. E aí, vocês vão fazer, então, 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Depois disso, vocês vão trocar as cores e vão fazer, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Então, esse é o pezinho aqui, ok? Da nossa raposa, tá certo? Então, vocês vão fazendo aí, então, o pezinho da raposa de vocês. E agora eu vou explicar, então, como vai ser feito as mãozinhas, ok? Bom, gente, as mãozinhas também, ela não tem segredo algum, ok? Porque aqui nós vamos fazer a sequência. Bom, eu vou, então, fazer junto com vocês a mãozinha, ok? Então, vamos já começando aí com a cor preta, ok? Vocês vão fazer, então, um anel mágico das 6 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão fechar aí, então, o trabalhozinho de vocês. Aqui não tem segredo algum. E agora, vocês vão fazer, então, um aumento para cada ponto de base. Aqui não tem segredo. Já lembrando aí, para quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa um gostei aí para ajudar o nosso canal a cada dia mais crescer. Então, meninas, depois que nós fizemos aí, então, um ponto para cada ponto de base, deixa eu fechar aqui. Nós vamos fazer 5 pontos. Deixa eu soltar um pouco de fio. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos fazer na próxima um aumento. Ok? Aqui não tem segredinho, tá?
5 pontos é um aumento. Vamos seguir agora fazendo mais 5 pontos. Então, 2, 3, nós vamos fazer então o seguinte: nós vamos fazer agora 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos fazer aqui 2 aumentos. Ok? Agora, nós vamos continuar com 5 pontos de um ponto para cada ponto de base. Ok? Agora, nós vamos fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. E vamos fazer agora um aumento no segundo, um outro aumento. Seguimos agora com 6 pontos. Ok? Agora, nós vamos fechar aqui e vamos fazer uma única carreira de um ponto para cada ponto de base. Bom, meninas, depois então que vocês fizeram uma carreira de um ponto para cada ponto de base, agora vocês vão fazer 6 pontos. Dois, 4, 5, 6 e 2 diminuições. Agora, vocês fazem mais 6 pontos. Aqui é bem facinho de fazer, tá, meninas? E é bem rápido também. Agora, fechem o trabalho de vocês, sobe uma correntinha. Agora, vocês vão fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos para cada ponto de base e 2 diminuições. E agora fazemos outros 5 pontos restantes, de um ponto para cada ponto de base. Agora, aqui, vocês fazem, fechem o trabalhozinho de vocês e a mãozinha da nossa raposinha já tá pegando forma. Agora, nós vamos fazer
ponto para cada ponto de base. Vamos agora, nós cortamos o nosso fio e vamos fazer algumas carreiras de um ponto para cada ponto de base com o laranja. Esse vai ser o bracinho, tá? Então, nós vamos fazer daqui, da 9ª carreira até a 20. Então, nós vamos fazer aí 12 carreiras, ok, meninas? Então, nós vamos trocar a cor aqui e vamos fazer, então, aí 12 carreirinhas com a cor laranja para fazer o bracinho da nossa raposa. Então, a gente já continua, eu vou fazendo o meu ponto aqui, as minhas carreirinhas, vocês fazem as carreirinhas de vocês e nós já nos encontramos. Bom, meninas, então para fazer o corpinho da nossa raposinha, nós vamos fazer então o corpinho assim. Eu vou falando então para vocês os giros, ok? Eu fiz algumas modificações aqui no corpinho, então agora eu vou mostrar para vocês então como se faz. Bom, para o corpinho, nós vamos fazer então um anel mágico das 6 pontos, ok? Aqui dentro do anel mágico, nós vamos fechar o nosso trabalho e vamos fazer uma correntinha. Depois vocês vão fazer, na próxima carreira, vocês vão fazer então um aumento para cada ponto de base. Fecha o trabalho, sobe uma correntinha na próxima carreira. Um ponto e um aumento. Isso vocês vão fazer até o finalzinho do trabalho de vocês, ok? Fazendo as divisões então de pontos na próxima carreira, vocês vão fazer 2 pontos e um aumento. Isso vocês fazem até o final do trabalho. Para a próxima carreira, vocês vão fazer 3 pontos e um aumento, fazendo isso até o final do trabalho, fechando o trabalho de vocês, sempre subindo com uma correntinha, ok? 4 pontos e um aumento por toda a próxima carreira. Na 5ª carreira, vocês vão fazer, então, 5 pontos e um aumento. Nós vamos aumentar assim até 7 pontos e um aumento, ok? Depois disso, vocês vão terminar, então, vão fazer 1, 2, 3 e 4 carreiras de um ponto para cada ponto de base, ok? Depois vocês vão fazer, então, diminuições. Vocês vão fazer dos 7 pontos e uma diminuição. Depois vocês vão fazer 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Depois vocês vão fazer na próxima carreira 6 pontos e uma diminuição. Depois na próxima carreira, um ponto para cada ponto de base. Na próxima carreira, 5 pontos e uma diminuição. Na próxima carreira, vocês vão fazer um ponto para cada ponto de base. Na próxima carreira, vocês vão fazer 4 pontos e uma diminuição. E aí vocês vão intercalando diminuição e uma carreira vocês vão fazer uma carreira de diminuição e uma carreira de um ponto para cada ponto de base. Vocês vão fazer isso até chegar aqui, olha, em 2 pontos e uma diminuição, ok? Depois vocês vão fazer, então, 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base, ok? E esse corpinho, então, vai ficar desse jeito. Vocês precisam encher aqui
Eu vou tirar os meus marcadores. E aí vocês vão encher, então, e depois colar, né, costurar lá na cabecinha da nossa raposinha, ok? Aí vocês enchem bem aqui, colocando o algodão siliconado, né, ou algodão acrílico. Aí no Brasil, vocês podem encontrar nas lojas de artesanato. Então, vocês vão enchendo bem. Lembrando que o corpinho, ele tem que ficar bem resistente, tá? Bom, eu vou enchendo esse, e aí depois eu volto, então, fazendo a montagem do nossa raposinha, ok? Bom, meninas, então, aqui eu já montei todos os pedaços da nossa raposinha. Eu coloquei aqui atrás, né, já as orelhinhas, ok? Então eu vou mostrar pra vocês exatamente aonde eu costuro as orelhinhas, tá? Porque vocês têm que costurar elas um pouquinho deitadinha assim, tá bom? Então vocês vão pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre a 16 e a 17, vocês costuram então a orelhinha, né? O primeiro lado. E aqui da frente tem que ter um espaço entre o branco e o laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E entre o 10 e o 11, tá bom? Que aí vocês podem saber então certinho aonde vocês colocaram aí. O espaço entre uma e a outra são de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos, ok? Então aí vocês podem então saber exatamente qual que é a largueza de uma orelhinha para outra e aonde vocês têm que colocar certinho. Para o narizinho, eu costurei aqui, olha, da metade para cima, tá bom? Vocês podem ver que aqui tá o primeiro ponto. Então, eu comecei a costurar do metade de um ponto pra cá. Eu peguei somente, gente, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Que eu costurei exatamente em 5 pontos aqui. Eu não precisa encher, tá, gente? Porque ele se encaixa certinho. Mas quem quiser encher aí, pode encher, tá bom? O meu não teve a necessidade de encher o narizinho. Os olhinhos, vocês podem, então, optar por olhinhos de pressão, tá? E aí, vocês vão colocar os olhinhos aqui no terceiro, aqui no segundo ponto, olha, no segundo ponto aqui, tá bom? Vocês vão pular, então, 2 pontinhos e um espaço entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacinhos aí. Eu vou colocar agora, então, né, eu vou colocar assim que eu terminar aqui. Eu vou colocar aí, eu prefiro costurar, tá, meninas? Eu faço costuradinho, mas quem quiser fazer aí com os olhinhos de pressão, pode estar colocando exatamente nesses pontinhos aonde eu mostrei pra vocês, tá? O espacinho é exatamente esse. Eu costurei, então, não é nenhuma dos meus amigurumis eu colo, tá, gente? Eu falo colar porque às vezes fica mais fácil pra mim. Mas então vocês costuram, então, aí, né, a barriguinha deles, deixando um espacinho aqui entre o pescoço, né, de quatro carreirinhas aqui abaixo do pescoço, tá? Eu costurei aqui os bracinhos na segunda carreira, aqui, ó, depois da costura, aqui, segunda carreira, tá bom? Aí eu costurei, então, os bracinhos da minha raposinha, ok? Então, aqui fica certinho. E aqui eu deixei, então, né, uma, duas, três, né, 3 carreiras. Eu comecei da terceira carreira até no meio da terceira, quarta carreira, eu costurei, né, os pezinhos aqui, as perninhas, ok? Deixei esse espacinho aqui, mais ou menos aí de 2 dedos, é o que vai dar mais ou menos. É que meus dedinhos são bem pequenininhos, tá, gente? Então, no meu deu aí 2 dedinhos, ok? Então, o rabinho da nossa raposa, ele vai ficar exatamente desse jeitinho aqui, tá?
Ele vai ficar molinho desse jeito. Eu costurei, né? Eu fechei ele e depois costurei aqui no cocôzinho dele, né? No bumbumzinho dele. Então, vocês vão costurar exatamente aonde? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, 6, 7, 8, 9, 10. Entre o décimo e o décimo... Não, o 11, entre o 11 e o 12, a 12ª carreira, tá bom? Então, é aqui que vocês costuram o rabinho. Vocês costuram um lado, depois também costuram ele assim, tá? Tem que costurar aqui e aqui, tá bom? Bom, gente, então essa é a nossa raposinha. Eu vou terminar ela bonitinha aqui. E aí vocês vão ver como elas ficam aí na foto. Então, eu agradeço mais uma vez vocês. Já deixa um gostei no canal, se inscreve e continue aí nos seguindo. E um grande beijo pra vocês. E, Cíntia, muito obrigada pelo seu pedido. Espero que você goste da nossa receitinha da nossa raposa. E um grande beijo pra você. E obrigado por sempre estar escrevendo lá comigo no nosso Instagram. Um grande beijo a todas, fiquem com Deus e até mais. Tchau!